Olá pessoal, que bom que nós podemos nos reunir mais uma vez aqui em volta dessa mesa para um bate-papo edificante, para nós aprendermos um pouco mais como nós podemos ser discípulos de Jesus nessa geração tão conturbada, tão complexa na sua maneira de entender a Bíblia, a palavra de Deus, a maneira com que nós devemos viver e melhor ainda, de ter você na nossa companhia. Eu e o Matt hoje vamos conversar sobre pecado, mas a perspectiva é de uma pergunta que me foi feita, então você aguenta aí que vai ser um assunto muito legal. O que eu queria nesse momento era convidar você para nos ajudar a espalhar esse vídeo, esse podcast em áudio para o maior número possível de pessoas. Então não seja só um ouvinte, você se inscreva no nosso canal, comente, mas acima de tudo, compartilhe com seus amigos, compartilhe o áudio, compartilhe o vídeo, não é? Porque se te ajudar, pode ajudar alguém e talvez é um assunto que você tá ok agora, tá tudo legal aí na sua vida, não tem problema nenhum nesta área que nós vamos falar, mas talvez pode ajudar alguém. Então mesmo assim, passe adiante, porque vai ser um assunto muito legal pra gente conversar. É bom demais nós podemos sentar nessa mesa, abrirmos a palavra e simplesmente conversarmos sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina nos diferentes assuntos. E hoje, Matt, uma pessoa me perguntou o seguinte, e aí eu pensei assim, eu vou chamar o Matheus para a gente fazer um podcast desse negócio. A pessoa me disse assim, pastor, como é que a gente lida, né, com alguém que pecou, como é que a gente lida com o pecado na vida de uma pessoa? E aí eu fiquei pensando assim, o que a Bíblia fala sobre pecado? Sim. E qual que é primeiro, né? O que a Bíblia fala, qual é o nosso conceito de pecado, sim. Porque tem coisas que nós conceituamos pecado que é muito mais cultural ou de gosto ou qualquer outra coisa do que necessariamente pecado, né? E também como é que a gente interpreta e convive não com o pecado, mas com o pecador, com a pessoa que errou, né? Com quem pisou na bola, com quem não saiu do jeito que a gente imaginava, não fez do jeito que a gente imaginava, um irmão na igreja, uma pessoa que escolheu um caminho diferente. E assim, eu acho que é muito precioso a gente falar sobre isso, porque no conceito, por exemplo, dos jovens, sim, que você ministra, como é que eles veem isso? Como é que vocês pensam sobre isso, assim, essa questão do erro, do pecado? Pastor, primeiro é um desafio muito grande para essa geração nova, o conceito do pecado, porque eles estão sendo bombardeados com a ideia de que eles são pessoas boas, que o ser humano não é pecador. Então, assim... Peraí, mas... Eles são pessoas boas, pode até ser pessoas boas, né? Sim. Mas então o conceito é do não ser pecador. De não ser um pecador. Sim. E que a gente isso é um conceito que tá vindo das escolas, tá vindo... Tudo quanto é lado. Nos shows do Netflix, nos livros, em quase toda obra de arte hoje em dia, eles estão sendo bombardeados com essa ideia de que o ser humano é bom e puro em si mesmo, na natureza. Então, assim, e é uma ideia, o espírito da época, né, pós-cristianismo, pós-Deus. Então, assim, a gente tirou Deus da cena, né? E agora, então, se Deus não tá na cena, você tá pecando contra quem? Né? Então fica mais no um com o outro. Mas aí é muito relevante, como o senhor disse, é muito, não relevante, é muito maleável. Sei. Porque assim, o que você considera errado pode ser que eu não considere errado. É muito subjetivo, muito então. Muito subjetivo, exatamente. Então fica muito complicado. Aí a gente tá vivendo uma época que a gente realmente tem que ser countercultural, contrário à cultura, porque a cultura tirou a ideia de pecado, porque tirou Deus da cena. Mas tirando a ideia de pecado, Matheus, vamos só pensar juntos aqui um pouquinho. O erro faz parte da vida, o erro está no mundo. Ninguém, por mais jovem ou mais velho que seja, pode negar que existe maldade, sim, que existe violência, viu? Agora, aconteceu aí, olha, um menino matou outros lá na escola. Você mesmo falou do vídeo com requintes, assim, de crueldade, sim, né? Ele se passando, parece que você me falou isso. Sim. Como é que é a questão do vídeo? Um dos janitors. Isso, para poder fazer com que os meninos saíssem do escondido para ele poder matar. Quer dizer, não tem como a gente olhar para cenas como essa e não dizer assim, tem algo seriamente errado
com a sociedade. Sim. Então eu não acho, eu percebo assim, não tem como esconder o mal. Não. Né? O mal tá aí. Quando você coloca como... Estão dizendo para esses meninos que eles são bons em si mesmos, será que esse conceito também comunica com eles que eles não pecam? Ou que as atitudes deles não são pecado? Muitas vezes. E que eles começam a achar assim que, para que eu preciso de reconciliação? Para que eu preciso de... É tão sério assim, pecado? Por isso que... Então eles estão relativizando, eles não estão dizendo que não existe necessariamente. Isso. Então, assim, é complicado? Sim e não. É complicado se você não está lidando com cristãos. Mas se você está lidando com cristãos, é diferente. Por exemplo, no nosso último podcast que a gente falou de perdoar ou não perdoar, a gente começou com a ideia de que nós estamos falando para cristãos. Se você é um cristão, não é opcional. Não é opcional. Você tem que perdoar. Você é um cristão, um seguidor de Cristo. Você é uma cópia de Jesus. Jesus perdoa, então nós vamos perdoar. O cristão, ele se vê como um pecador. O cristão, ele vê o outro como um pecador. Então, essa pergunta de hoje é interessantíssima. Como que a gente lida com o pecador? Então, com o jovem, assim, primeiro de tudo, que eu mais tento ensinar para eles é isso. Nós somos pecadores, mas, nós vamos errar. Eles têm ideia do que é pecado, Matheus? Porque o que eu tô percebendo é que, às vezes, adultos, gente que caminha com Jesus há muito tempo, pelo menos numa igreja, não sabe o que é pecado. Por exemplo, nós que somos reformados, e a teologia reformada diz o seguinte, que pecado é toda transgressão da lei de Deus e falta de conformidade com a mesma. Então, o que é pecado? É cabelo comprido? Porque já foi. O que é pecado? É tatuagem. Tatuagem. Para uns ainda é. Né? O que é pecado? Você vir na igreja de touca, por exemplo? Fazer um podcast de touca. O podcast deve ser de touca. Mas, por exemplo, uma vez um cara veio aqui na igreja olhar um trabalho comigo e ele quando ele entraram 2 americanos. Aí o da frente falou assim, "Are you the reverend?" Eu falei, sim. Ele perguntou assim, "Você é o reverendo, né?" Eu falei, "Sou." Aí ele virou pro outro e falou assim, take off your hat. Porque o cara tava com um boné, falou, tira seu boné, você tá na igreja, você não sabe que isso é um pecado. Quer dizer, então, o que é pecado? Olha, por exemplo, Matheus, eu acho que nós temos rótulos muito ruins para pecado. A gente põe em atitudes o símbolo pecado, enquanto muitas outras coisas passam despercebidas. Né? Por exemplo, uma pessoa roubou de alguém, pecado. Mas eu e você fomos tomar café, por exemplo, e malhamos a vida do Roberto ali, ó. Não é pecado? Mesma coisa. Né? A pessoa dormiu, teve sexo com alguém que não é o seu parceiro, a sua parceira de vida. Pecado. Mas o outro que só nega o imposto, pecado ou não? A mesma coisa. Então tá muito confuso esse negócio, porque as pessoas, na minha opinião, estão caminhando por rótulos. Olha, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 14, diz assim, desprezar a pessoa que sofre ou desprezar o próximo é pecado. Desprezar o próximo é pecado. Não ter cuidado com o próximo é pecado. Não se importar com o estado de vida do próximo é pecado. Achar que você está bem na sua vida e os outros não é meu problema é pecado. Né? Lá no livro de Jó, diz assim, livre-se dos seus pecados, mas do que é que o texto está falando? O texto está falando de atitudes contrárias a Deus. Então, na verdade, pecado é tudo aquilo que, de alguma maneira, muda o projeto que Deus tem para os seres humanos. Porque Deus não é um Deus, porque muita gente tem um conceito errado de Deus, né? Acha que Deus é aquele ser que está lá no céu com a lista do que pode fazer, o que não pode, todas as vezes que você vai numa das que não pode é pecado. Não, por exemplo, quando a gente deixa de amar, pecado. Né? Quando você deixa os seus interesses dominarem a forma que você vai se relacionar com alguém, pecado. Quando a agenda nossa vai na frente dos interesses comunitários, pecado. Quando a gente adultera, pecado. Quando a gente mente, pecado. Quando rouba, pecado. Mas é muito mais do que essas coisas grandonas que as pessoas cometem. Né? E há outro problema que eu vejo, Matheus, é que as pessoas estão ligando pecado sempre ao comportamento. Ou seja, se eu faço, vamos supor, se eu falo uma palavra dura para você aqui, te ofendo, eu pequei.
mas dificilmente a gente encara o pecado, mesmo no silêncio das palavras, daquilo que eu alimento no meu coração. Entende? Sim. Então é muito mais fácil corrigir meu comportamento e dizer assim, se eu não posso falar assim duro com eles, feriu eles, isso é pecado. Tá, mas se eu não tivesse falado nada, mas o negócio estivesse aqui no meu coração? Pecado é a mesma coisa. Então, com isso, o que eu tenho visto? E vai ser a próxima mensagem até que eu quero pregar na igreja, sobre amadurecimento. Quando o cristão vai amadurecendo, ele não trata mais pecado como atitudes comportamentais. Ele trata pecado como filosofia de vida, como pensamento sobre o que é a vida, o que são as pessoas. Então, na verdade, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não está preocupado com o que apareceu. Ele está preocupado com o que está movimentando, gerenciando ele, influenciando ele, porque isso é pecado. Entende o que eu estou falando? Sim, tá dando pra... Sim, é como se fosse... Eu lembrei do que Jesus disse, né? Que a boca fala do que o coração tá cheio. Isso. Então o cristão, ele não tá só preocupado com o que tá saindo da boca, ele tá preocupado com o que tá aqui dentro, gerando aquelas palavras. É isso aí. Não é? Então, é isso aí. Você lembra quando Jesus disse assim, porque vocês coam isso e aquilo e engolem as outras coisas? Sim. É exatamente isso. A gente fica policiando a vida alheia, ou a nossa mesmo, e dizendo, aquilo ali é pecado, mas passa tantas outras coisas que a gente não quer lidar porque não são percebidas. Jesus, certa vez, disse para os fariseus assim, vocês ficam condenando as pessoas pelas atitudes deles, né, na tradução livre, mas aquilo que vocês fazem entre quatro paredes, até o nomear já é pecado. Exatamente. É o pensamento, o coração. Muitas vezes eu jogo muita bola, né? Até hoje eu ainda jogo. E tem dia que eu ligo pra minha esposa depois, e ela fala, e aí, como é que foi? Eu falei, Rani, foi legal, fiz um gol, algo assim, comenta algo. Então você divertiu? Tem hora que eu falo, não. Mas por que não? Foi porque eu fico chateado comigo mesmo. Porque alguém faz algo diferente, ou pisa no meu pé, ou derruba sem... Ou entra mais duro pouco, né? Sem necessidade. Ela falou, não, mas aí, o que você fez? Você xingou alguém? Falou, não, mas veio um negócio no meu coração. Veio um negócio assim, sabe? Uma raiva, veio uma palavra, mas não saiu. E eu fico assim, Senhor Jesus, porque eu sei que tá no coração. Eu falei, Senhor, me dá um coração novo. Muda isso aqui de dentro de mim. Quando eu era mais jovem, eu chegava a falar, chegava a brigar e tal. Mas eu sei que eu melhorei, mas ainda há algo dentro de mim que precisa ser curado mais ainda. E esse algo aí, Mateus, talvez nunca vai ser curado 100%. Porque isso aí é a natureza humana pecaminosa que ainda tá dentro de você e tá dentro de mim. Uma vez eu vivi um momento de crise na minha vida que tinha um dia que eu tava assim, eu pensava, sabe aquela sensação ruim que você tá pecando? Sim. E eu olhava, falei, o que será que eu fiz? Não tinha feito. Pesquisava minha cabeça, meu coração. Tinha feito alguma coisa, olhado alguma coisa, brigado, nada. Aí esse negócio foi me incomodando e um dia eu liguei para um amigo, um pastor mais idoso, e conversei com ele e ele me fez essa pergunta. Ele falou, Manuel, como é que você tá e tal? Aí eu falei, rapaz, eu tô passando por uma crise. O que foi? Falei, tem dias assim que eu tô incomodado demais, como se eu estivesse pecando, mas eu não fiz nada errado necessariamente. Aí ele foi e falou desse jeito pra mim, nunca esqueci. Ele falou assim, agradece a Deus por você estar sentindo assim, porque o dia que você deixar de sentir isso, é o dia que você vai dar lugar pro pecado na sua vida. Então essa sensação sua não é de todo ruim. Não. Muito pelo contrário. Ela é um sinal de alerta para a gente continuar, né, quebrantar diante de Deus, percebendo as nossas atitudes. Porque não é comum um cara vir dar um chute em você e você não sente nada. Legal, bacana, chuta de novo, né? Verdade. Agora, o fato de você ter compreensão do que isso faz, o fato de você olhar para o seu coração e dizer, Mateus, como é que você vai responder? Aí sim vai demonstrando a sua compreensão sobre o que é pecado. Sim. Né? Pastor, nos ajuda a entender aqui por que existem pecados que são tão mais julgados, são mais elevados do que outros. Por que a gente faz isso na igreja, por exemplo? Mas você vê, Mateus, não era assim. Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes, eles são pessoas que caminham no mundo evangélico. Sim. Mas nós temos católicos que nos ouvem também. Os pecados capitais, os 7 pecados capitais,
eles, embora eles não estão na Bíblia catalogado assim, mas ele é uma percepção dos teólogos daquilo que realmente é grave. A Igreja Católica colocou como os pecados que não há absolvição, mais ou menos assim, porque tem os pecados, né, capitais, os pecados veniais, enfim, mas eles servem como uma percepção pra gente. Nenhum deles é comportamental. Nenhum. O que é avareza? É verdade. Como é que você concretiza a avareza? Não, uma pessoa pode falar assim, a avareza é o que não gosta de gastar dinheiro, mas é só isso? Não, é muito mais amplo. Pega a ira, pega a cobiça, pega a inveja, pega o orgulho, pega a gula, os pecados capitais, nenhum deles são comportamentais. O caso é que o ser humano, ele precisa de identificação sensorial para ele dar validade às coisas. Então, o pecado tem que ser assim. O Mateus adulterou. É um ato seu. Né? Agora, existem adúlteros que nunca foi para a cama com ninguém, Mateus. Entende? Nunca dormiram com a mulher nem com o homem do outro. E são adúlteros. Existem ávaros que até dão dinheiro. Mas são ávaros de perdão, de amor, de carinho, do tempo. Você já parou para pensar? Por exemplo, a Bíblia diz assim, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então, se eu sou avarento do meu tempo para servir quem precisa, eu estou pecando. Sim. Então, essa pergunta que você fez, ela é maravilhosa, porque é necessário, se nós quisermos crescer como discípulos de Jesus, ter uma compreensão do que é pecado, a gente precisa sair desse campo perceptivo. Perceptivo, entendeu? Por exemplo, o cara roubou o dinheiro, pegou o dinheiro ali que não era dele. Pecado. Mas tem muita gente que cobiça tudo que o outro tem sem nunca botar a mão na coisa do outro. Pecado da mesma maneira. Né? Então, se nós não sairmos desse lugar comum e começarmos a mergulhar, né, numa linguagem bíblica, irmos para águas mais profundas na caminhada com Deus, para que eu perceba o seguinte, não basta eu não pegar a coisa do outro. Não basta. Eu tenho que começar a tratar no meu coração o desejo que eu tenho de pegar a coisa do outro. E parar com a desculpa, né, pastor? Tem vezes que a gente coloca essa desculpa. Mas é a minha natureza pecaminosa. Mas isso aí é o que tá dentro de mim. Você quer ver onde é que isso aí se manifesta? Na sexualidade. Você nunca vê uma pessoa, dificilmente, você vê uma pessoa falar assim, eu tenho o olhar impuro, eu tenho um coração lascivo, eu tenho uma mente fantasiosa. Ele sempre põe a culpa no corpo da mulher que está mostrando, geralmente são os homens nas mulheres, né, falando isso, mas vamos colocar as mulheres no mesmo patamar, porque hoje tem que ter uma certa igualdade. Né? São as mulheres. Então, o cara nunca diz assim, vou falar no sentido do homem, o cara nunca diz assim, não, meu olhar é impuro, meu coração tá tão cheio de lascívia, minha mente tá tão corrompida, ele fala assim, porque a mulher tá com a saia curta, é porque as pernas são bonitas, é porque o decote da blusa é muito grande, é porque é transparente nisso, é porque é transparente naquilo, entende? Sim. Então o que ele faz? Ele fica amordaçando um leão. Só que esse leão continua sendo leão. Sim. E a hora que ele conseguir romper essa mordaça, ele vai em cima da presa com toda a sua natureza. O que eu acho que ajudaria, segundo a palavra de Deus, é que a gente começasse a olhar para o nosso coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida, não é? Sim. Então, minha área de trabalho não é comportamental, a sua não deve ser, a de nenhum ouvinte nosso deve ser. Deve ser o quê? O coração. Por que está brotando tanto isso? E, novamente, nós não vamos erradicar completamente isso. Eu acho que para um homem, vamos supor, no caso que nós estamos falando aí da sexualidade, conseguir ignorar 100% o corpo bonito mostrado de uma mulher na sua frente, seria, assim, algo quase que impossível. Mas ele consegue desviar o olhar. Sim. Ele consegue não deixar aquilo assentar no seu coração. E ele consegue a ser mais puro nos seus relacionamentos. Com certeza. Por causa disso, entende? Sim. Mas a igreja, como não gosta nunca de tratar do subjetivo, porque a religião não trata do subjetivo. Não. Fica no superficial. No que é aparente. Porque no aparente a gente corrige. Então, no que está escondido, deixa. Entende? Então, se nós, Mateus, não... E por isso que eu quis que a gente falasse sobre isso, porque nós vamos entrar no próximo
ponto que a pessoa me perguntou sobre a disciplina também. Ah, então como é que a gente castiga, foi a palavra que a pessoa falou. Ou como é que a gente cobra de alguém que errou, né? Então a igreja trata, a religião trata do que é aparente. O que é subjetivo, não. Porque o subjetivo não se mostra, ninguém percebe, entre aspas. Sim. Não é? Então, por isso que o pecado é tratado assim. Agora, veja o que a pessoa me disse depois que eu respondi. Ela falou, então como é que a gente cobra, ou castiga, ou pune a pessoa que errou? Veja, a disciplina bíblica, na igreja, ela é bíblica. Mas nós que somos reformados, novamente, nós temos 3 pilares para a disciplina. A disciplina visa trazer honra e glória para Deus, a pureza da igreja. Aliás, o dia que você for examinado para ser pastor, pode contar que essa pergunta cai. Né? Honra e glória para Deus, a pureza da igreja, mas a restauração do pecador. Veja, o que a nossa teologia diz? Toda disciplina a ser aplicada em quem errou tem que glorificar a Deus. Agora, se tem que glorificar a Deus, tem que ser tratada com amor, tem que ser tratada com aquilo que Deus gostaria de ver. Então, tem que glorificar a Deus. Tem que conservar a pureza da igreja, do que nós chamamos da comunidade da fé, mas tem que restaurar a pessoa. O que adianta eu punir você pelo seu erro para te matar? O que adianta eu acabar de quebrar? Aí, quando eu disse isso para a pessoa falou assim para mim, olha como que é a cabeça da religião. A pessoa disse assim para mim, mas então o senhor não acha que se o senhor falar isso para alguém, a pessoa vai se achar no direito de continuar pecando? Vai, se o coração da pessoa for aquilo. É isso aí. E não tem nada que a gente possa fazer com um coração impenitente. Entende? Sim. Então, olha a justificação. Vamos botar uma regra dura, porque aí evita da pessoa errar. Não. Se a pessoa não for convertida a Jesus, ela vai agir de acordo com um coração que não tem o controle do Espírito Santo. Eu vejo muito isso no adolescente aqui, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque o menino cresce na igreja, aí ele chega até os seus 17 anos, ele tá na high school, os pais ainda estão brigando aí na igreja, mas o menino nunca teve um encontro com Jesus. 18 anos, ele não vê a hora de sair de casa para ele ir para uma faculdade. Para que ele possa experimentar, né? Aí ele vive a sua natureza real. Agora ele não tem mais pai para cuidar, não tem mais regra. Você é solto para fazer aquilo que vem na sua mente. É isso aí. Que vem no seu... eu quero fazer isso. É o que Salomão diz, né? Tudo que eu tive vontade de fazer, eu fiz. Não neguei nada pro meu coração. Não tem um ditado em inglês que fala assim, do what thou art? Alguma coisa assim, mais ou menos? Do what thou art is the whole of the law. Né? Eles dizem. Pois é. Aí, o que acontece? O menino se perde. A gente acha que o menino se perdeu. Não, o menino nunca foi encontrado. O menino nunca teve um encontro com Jesus, nunca teve um novo nascimento. E a gente acha, tá vendo? Foi a faculdade que estragou meu filho. Não, seu filho nunca teve um encontro com Jesus. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente nasce de novo. Você pode colocar a pessoa no pior lugar do mundo. A pessoa vai ser luz naquele lugar. Ele não vai ser moldado. E mesmo que ele sofra as influências daquele lugar e possa errar, mas o core dele... ele é de Cristo. Sim, ele vai arrepender, ele não vai sentir paz no pecado. Essa é a diferença do cristão e não cristão. O não cristão, ele tem paz no errado. O cristão, não. O cristão, não. E aí, olha, Mateus, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, voltando nessa questão que nós estávamos falando aí do pecador, né? Pois Cristo também sofreu por nossos pecados. De uma vez por todas, embora ele nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Então, quer dizer, se nós vamos disciplinar para matar, não é disciplina, é vingança. Não é disciplina, é castigo humano. Aí a pessoa diz assim, mas se não castigar, ela não sente a dor. A pessoa não vai mudar. Qual que é a mentalidade que ela está funcionando? A mentalidade humana. Por exemplo, eu sou pai, você é pai, o Elijah fez uma coisa errada. Você pensa assim, se eu não der uma palmada no Elijah, ele vai fazer de novo. Sim. Não é isso? Sim, sim. Bom, isso aí é eu e você que somos humanos. Estamos aplicando isso na mente de Deus. Então a gente diz assim, se a pessoa não for punida, ela vai fazer de novo. Só que quando a punição não visa restaurar, porque, por exemplo, eu e você podemos, ou você pode... corrigir o Elijah de uma maneira que a sua correção visa o melhor para ele. Sim. O bem dele, onde ele se sinta amado, onde o erro dele
seja trazida à tona para ele, mas onde ele não diga assim, estão me destruindo, estão querendo me destruir. Entende o que eu estou dizendo? Sim, estão pisando, estão colocando mais para baixo ainda. Porque a Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que fumega e nem acaba de pisar na cana que já está quebrada. Então, se a gente for olhar por esse prisma, e é o que eu acho que nós devemos olhar, Mateus, nós temos que mudar muito a nossa relação para com o pecador, não para com o pecado. O pecado já está claro aí, mas para com o pecador. Porque fica parecendo que, embora a gente diga que as nossas comunidades de fé são um lugar de misericórdia, a gente não pode errar. A gente falou sobre isso no nosso grupo ontem à noite, pastor. Interessante isso. Porque a gente falou da mensagem de domingo, né? Sobre viver o nós, o nós, né? E eu trouxe um exemplo para eles. Falei, cara, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu chego aqui no grupo um dia e eu me abro para vocês. Eu falo, pessoal, tô precisando de ajuda. Eu tenho batido na Natalie. Não tô conseguindo me controlar mais. É doido, Mateus? Quer ser preso? Não, foi um amigo do meu lado, assim, o mais chegado meu do grupo, falou assim, Mateus, primeira coisa que eu falei, e aí, o que vocês vão fazer? Como é que vocês vão me tratar com isso aí? Falei, primeiro, ele falou, muito chegado mesmo, falou, primeiro eu vou te dar uns tapas, pra você aprender a não bater em mulher, mas depois nós vamos procurar ajuda pra você. Você não tá bem mentalmente, você precisa de ajuda e nós vamos cuidar da sua esposa. Olha a mentalidade. A mensagem anterior à do Douglas, vocês discutiram no grupo, a mensagem que eu preguei chamada Os Rivais do Coração Humano aqui na igreja. Sim. Lembra o que eu falei? Eu falei assim, naquele dia eu preguei quase 2 mensagens diferentes, porque Deus foi trazendo outras coisas no meu coração, mas eu falei assim, onde é a minha comunidade de fé? Aqui. É aqui que por 22 anos eu dedico minha vida. Aqui pessoas me viram nos melhores e nos piores momentos. Eu vi gente grávida, vi menina nascer, apresentei, batizei, casei. Aqui nós convivemos, aqui nós choramos, nós nos alegramos. Aí eu fiz uma pergunta para a igreja. Falei, e vale para você que está nos ouvindo aí nesse podcast. Se eu tiver que errar feio, vou cometer um erro feio. Onde eu tinha que errar? Aqui. Aí a igreja ficou naquele silêncio. Falei, eu vou dizer para vocês onde. Era aqui, ó. Por quê? Porque aqui é o lugar de gente que me conhece. Aqui é o lugar de gente que pode exercer misericórdia. Aqui supostamente é o lugar de gente que está aprendendo como Jesus. Então, se eu tiver que errar em algum lugar do mundo, tinha que ser aqui. Só que se eu errar aqui, a grande maioria de vocês vão virar as costas para mim. Vão virar. E os que não virarem, presta atenção, como que esse negócio da religião tá complicado. Os que não virarem, os outros não vão dizer assim, você tá cobertando o erro dele. Olha como que é delicado a gente conversar isso. Eu sou pastor dessa comunidade desde que ela nasceu. Onde que eu preciso de a misericórdia? É aqui. Não é? Sim. Você é meu amigo. Se você tiver que errar, você vai errar com o inimigo seu ali? Não, o cara te mata, ué. Exatamente. Você tem que errar comigo. Que eu tenho que ter estrutura para dizer, o Mateus é meu amigo, eu preciso ajudar ele. Mas você sabe o que geralmente as pessoas dizem? Não, o Mateus não podia ter errado comigo, porque ele é meu amigo. Tá tudo trocado. Eu tinha que errar com um cristão, porque o cara tem que ter estrutura em Cristo para estender a mão, para me ajudar, para compreender, para segurar a bronca. Porque o que não tem Jesus vai me tratar de acordo com os parâmetros dele. Só que, então, as nossas comunidades, elas se tornam, de certa forma, comunidades mentirosas, se a gente não fizer... Hipócritas, né? Hipócritas, se a gente não tiver disposto a dizer, gente, é aqui mesmo. É aqui mesmo que tem que errar. Porque aqui nós temos maturidade, aqui nós vamos segurar as pontas, aqui nós vamos ajudar, aqui nós vamos estender a mão. Aí, um louco que estiver ouvindo a gente falar isso, vai ficar pensando assim, tá vendo? Eles estão falando que lá, ó, pode ir pra lá e pecar à vontade. Pelo contrário. O que nós estamos querendo dizer é que não. Mas se for, e vai. Sim. Quem não vai pecar? Sim. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado nisto está cometendo pecado no simples fato dele fazer uma afirmação que ele é puro quando ele não é. Então, se tiver que ser, teria que ser assim, pra gente poder se ajudar um ao outro. Aqui,
O que a gente está querendo dizer, né, pastor, é o contrário. Não é que aqui você pode vir e pecar, não. É que aqui vai haver restauração. Aqui vai haver perdão. Aqui vai ter uma comunidade que vai te ajudar. Eu acho que duas coisas que me ajudaram muito a entender como ser mais parecido com Jesus foi te traduzir a linguagem do amor para serviço e do pecado para ajuda. O senhor falou isso aí agora. O cara pecou. O que a gente vai fazer? A gente tem que traduzir pra gente assim, meu irmão precisa de ajuda. É isso aí. É isso aí. Meu irmão precisa ser ajudado. Ele tá passando por uma dificuldade. Não é assim, vamos corrigir o meu irmão. Eu não consigo nem colocar os dois juntos, vamos corrigir o meu irmão. Não, nós vamos ajudar o meu irmão. A minha irmã precisa de ajuda. E se tiver que corrigir, tá tudo certo. Tem que corrigir mesmo, porque às vezes traz a luz, né, Matheus? Isso, mas vem de um coração que, não, eu vou corrigir para ajudar. A motivação é, eu quero ver esse cara bem de novo. Isso. Eu quero ver ele bem de novo. Ele não pode se perder nisso aí. Nós não podemos perder ele para isso aí. Então, a gente precisa trazer luz, a gente precisa trazer clareza, a gente precisa trazer amor. Mas olha como que é... Eu garanto que esse negócio nosso aqui vai dar repercussão. Não, e vai dar repercussão negativa em alguns ambientes, porque a mente das pessoas religiosas e as mentes cauterizadas vão dizer o seguinte: vocês estão validando o pecado dos outros? Não, de maneira nenhuma. Pecado fere a pessoa, pecado entristece a Deus, pecado quebra comunhão, pecado separa famílias, põe amigos, mancha a igreja, destrói relacionamentos. É algo desgraçado. O que nós estamos dizendo é que ele é inevitável. Você pode dizer que você não vai pecar, Matheus? Não. Você tem o desejo de pecar? Sim. Não. Assim, eu digo assim, você tá com um plano para pecar? Não, claro que não. Mas você vai pecar. Sim. Você vai pecar. Eu não tô com um plano pra pecar. Eu até falei pra igreja, pode ficar tranquilo, não tem nada escondido, não fiz nada. Se acontecer alguma coisa, vai ser de hoje pra diante. Que pode acontecer, espero que não, que Deus me livre, que me proteja, mas pode acontecer. O que eu estou dizendo é isso. A gente não tem um plano para o inevitável. O pecado é inevitável, seja ele pequeno, seja ele grande. Vamos pegar uma coisa que é menos complexa. Saíram 3 amigas para tomar um lanche. E lá elas malharam a vida de outras pessoas, mas muito. Como é que a gente vai lidar com isso? Vamos afastá-las da comunhão, vamos deixar de ser amigos dela, vamos botar elas para fora. Ninguém faz isso, a igreja está cheia de fofoqueiros. A gente deveria dizer, não, essas pessoas erraram e nós precisamos ser gente de Deus para trazer clareza para isso. E assim vale pro roubo, pro adultério, pra droga, pra tatuagem, pra qualquer outra coisa que o outro coloca aí como sendo pecado. Eu não tô dizendo que tatuagem seja pecado, tô dizendo essas coisas grotescas que as pessoas colocam, vale tanto quanto uma fofoca que ninguém coloca. Sim, pastor, interessante a gente falar sobre isso hoje. Ontem eu fiquei quase até 11 horas da noite com o pessoal do meu grupo lá em casa, falando sobre isso. Que estão vindo de uma comunidade onde eles foram inchados, porque descobriram algo que eles fizeram, que fizeram assim, e que se arrependeram. Mas e o que aconteceu? Levou lá na frente da igreja, chamou os dois, disciplinou os dois e falou, esses dois fizeram isso, para todo mundo, para a igreja inteira, contou para a igreja toda. Eles nunca mais se sentiram amados em uma igreja. Nunca mais. Eu agradeci o meu irmão por ter falado isso pra mim. Com certeza. Eu agradeci. Só dele abrir o coração de dizer que isso aconteceu, ele não só deu um passo de intimidade, mas ele deu um passo de cura. Ele já falou sobre o assunto. Exatamente. Mas eu fiquei assim, porque eu nunca passei por isso em uma igreja, né? Eu nunca vi isso acontecer. Mas só de eu saber que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com a igreja de Cristo? Como é que a gente tem coragem de fazer isso com alguém? Agora, você imagina, Matheus, assim, o que passa no coração de uma pessoa assim? Eu errei, tá certo, mas precisa disso tudo? Então, olha, vou lançar algumas perguntas aqui para vocês que estão ouvindo a gente. Como é que você lida com quem errou aí no seu ciclo de amizades aí na sua vida? Como é que você aí que tá assistindo, que tá ouvindo, trata alguém que errou? Você dá segunda chance? Ou você pensa assim, se eu der segunda chance, eu tô
aplaudindo, validando o pecado da pessoa. Como é que vocês lidam com isso? Porque, Mateus, se estas pessoas que estão nos ouvindo não começarem a pensar sobre isso, não vai haver mudança. Só vou dar um exemplo que, já que o senhor falou que esse aqui vai dar repercussão, não vai dar mesmo. Olha você ver o que eu fiz. Tem uma menina que eu conheci ela através de uma irmã aqui da igreja. As duas fizeram escola junta para ser massagista. Conheci a menina. Eu tava precisando de uma massagem no pescoço e tal. A menina tem me ajudado demais. Fiquei sabendo que a menina não crê em nada, ou crê em tudo, e morava com uma outra menina. Então, assim, vida toda longe de Deus, entre aspas, aqui, né? Mas, pra mim, veio uma convicção muito forte. Essa menina tá perdida. Eu tenho algo que ela tá procurando. Eu conheço alguém que vai dar direção pra ela. Comecei a orar. E eu falei pro meu pequeno grupo, falei, pessoal, a gente vai orar por essa menina. E eu não sei o que vocês pensam de homossexualismo, eu não sei que... Eu creio que vocês são bíblicos aqui. Mas, acima de tudo, essa menina precisa de alguém que nós já conhecemos. E eu vou trazer ela no grupo. Aí a gente teve o nosso Friendsgiving. Eu convidei a menina. Falei, vamos lá, nós vamos ter um Friendsgiving. Não falei que era na igreja, falei nada disso. A menina veio. Pastor, a alegria que ela ficou. Ninguém falou de pecado, ninguém falou de homossexual. Nada. Nós decidimos, nós vamos amar essa menina, nós vamos levá-la para Jesus. Por que eu falo isso? Quando alguém tem um encontro com Jesus, ele começa a tratar o pecado da pessoa. Ela começa a ler a Bíblia. Sonha comigo aqui. Sim. Isso é o que acontece com a gente. A gente é levado para Jesus, o Espírito Santo dele entra na gente. A gente não precisa nem falar. Fala, pastor, eu sei que você está fazendo errado. Você começa a ter convicção. E qual que é o nosso papel? Não é só levar alguém para Jesus? É isso. O problema é que a igreja não contenta em só fazer isso. Ela quer também corrigir a pessoa. Do jeito dela. Eu tô ignorando o pecado da menina? Não. A menina nem entende o que é pecado. Ela nem sabe que o que ela tá fazendo é errado. Primeiro de tudo, ela precisa que o coração dela seja iluminado para ela entender o que é pecado. É isso. Mas quem vai fazer isso é o Espírito de Deus, né? Mas um religioso pode ver eu fazendo isso e pensa, tá vendo? Mas pra mim a maior alegria do mundo é ser parecido com Jesus. Se Jesus é um amigo de pecadores. Agora esse aí é exatamente. Hoje uma pessoa disse assim pra mim, uma pessoa falou assim pra mim, se Jesus vivesse aqui, com quem que ele andaria? Com quem que ele andaria? Aí, porque foi uma pergunta. Olha que coisa interessante. Alguém botou no Instagram uma pergunta assim, se Jesus vivesse na sua casa, ele seria feliz? Um pastor do Brasil fez essa coisa. Aí eu tava conversando com essa pessoa e ele disse assim pra mim, que alguém perguntou pra ele, e aí, na sua casa, se Jesus vivesse na sua casa, ele seria feliz? Aí ele disse que respondeu rapidamente, muito, muito feliz. Aí o cara falou, por quê? Ele falou, porque quando ele esteve aqui, ele foi na casa de pecador, ele andou com gente que não era muito boa, ele se encontrou com a prostituta pra poder falar com ela sobre a vida dela e tal. Então aqui em casa ele estaria no ambiente em casa, que não é errado, que não é estranho pra Jesus. Entendeu o que esse cara respondeu? Sim. Ele praticamente disse assim, eu me vejo como aqueles com quem Jesus andou. Então Jesus aqui teria um ambiente. Quer dizer que ele é um pecador? Não, todos nós somos pecadores. Quer dizer que ele é um cara da prática do pecado? Não, ele é um cara que simplesmente entendeu a fragilidade humana e que se Cristo estivesse aqui, se relacionaria com ele para que ele pudesse... Por exemplo, a mulher lá, quando Jesus falou para ela assim, você respondeu bem que você não tem marido. A sua vida tá toda desorganizada. Você não tem marido, você já teve uma porção que você tem agora, não é seu, blá, 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 blá. Essa mulher volta na cidade e dá um testemunho. Venham e vejam um homem que falou tudo a meu respeito. O nosso papel, Mateus, em última análise, tinha que ser só esse. Leva a pessoa para Jesus. Isso. Leva a pessoa para Jesus. Porque no relacionamento com Jesus, o que tiver que ser mudado, será mudado. E se a gente não levar para Jesus, a igreja pode tentar polir, segurar, amarrar, o que quiser que vai sair por entre os dedos. Sim, e você pode só estar criando alguém com comportamento que aprendeu a lidar com a igreja. Só isso. E o coração nunca ter sido transformado. É isso aí. A pessoa não amar a Jesus. É isso aí. Porque, pastor, o que a gente mais tem hoje em dia em igrejas é isso. Pessoas que aprenderam
ao que vestir na igreja, ao que falar na igreja, mas que ainda não foi uma pessoa que se viu como pecador, restaurado, perdoado por Jesus. E pronto para viver uma vida que agrada a Deus, em primeiro lugar, e não às outras pessoas, a Deus. Porque a Deus é aquilo que nós falamos, daquilo que os outros não veem, é o íntimo. Né? Por exemplo, a inveja, ou o roubo. O roubo não é só pegar os outros viram. Mas e o desejo lá dentro de pegar? Esse só Deus está vendo. Então, essa pessoa vai desenvolver um relacionamento com Deus que pode transformá-la. Né? Então, eu acho que seria muito útil você, que está nos ouvindo, começar a mergulhar no seu coração e te fazer essas perguntas. Como é que eu relaciono com o pecador, com a pessoa que errou, com a pessoa que erra? Como é que eu me relaciono? Qual que é o ambiente que nós temos? Quais são os mecanismos? Qual que é a metodologia que a gente tem aqui na nossa comunidade de fé para tratar com pessoas assim? Porque pode ser que muitos vão descobrir que não tem nada. Aqui nós não temos nada para lidar com coisa, com quem errou. E o que mais me preocupa, Mateus, é que vai passando os erros tão graves quanto despercebidos no meio da comunidade, porque a gente só dá validade naqueles que são visíveis. A gente precisa ser mais como Jesus. A gente precisa olhar para pessoas que precisam da nossa ajuda e pedir essa percepção para o Espírito Santo. Senhor, me mostra, porque talvez não está tendo, por exemplo, um líder de pequeno grupo ouvindo a gente aqui, talvez ele pense assim, cara, no meu grupo a gente não está tendo pecado. A gente não tá tendo nada grotesco. Chegou alguém aqui, não, o cara fazia isso, mas agora não faz mais. Ou a esposa, a mulher era desse jeito, mas agora não é mais. Aí a gente tem essa falsa percepção de que tá tudo bem. De que... E pode ser que não esteja, né? Pode ser que não esteja. Então você que é líder nos ouvindo, pede pro Senhor Jesus. Senhor, me mostra. Me mostra o que tá acontecendo aqui, que talvez nem eles estão percebendo. E ensina, Mateus, ensina, prega a palavra de modo que as pessoas sejam ensinadas a como lidar com essas vertentes da vida cristã. Ensina a palavra de modo que as pessoas vão aprender a se tornar discípulos de Cristo no coração e não só na aparência, só nas atitudes. Né? Vai mudar quem nós somos e não o que nós fazemos. Porque aí nós vamos ter comunidades mais saudáveis. Isso, e que a gente seja cada dia mais parecido com Jesus. É isso aí. Que eu gosto da expressão em inglês, friend of sinners. Ele é um amigo de pecadores. Parece que tem até cuidado como eu falar isso, né? Mas ele tem uma atração ao pecador. Ele vê uma pessoa imunda e ele pensa, eu sou a água que vai limpar ela. Ele não vê como assim, tá vendo? Olha lá, tá imundo, sai de perto de mim. O contrário, o Senhor Jesus se vê como aquele que pode limpar ela. E a gente tem que se ver assim. E aí as pessoas não percebem que o Friends of Sinners não quer dizer que você tá lá passando a mão e dizendo, não, é isso aí mesmo, você tem que continuar pecador. Não, quer dizer que tem o amor por aquele que ainda tem uma mente dominada, cauterizada, subjugada pelo pecado. E é isso que precisa de restauração, de salvação. Sim. Um exemplo, para mim, bíblico, que as pessoas mais miss the point, né? Perdem o alvo né? Central da mensagem, é em João, quando a mulher é pega em adultério. E eles levam ela até Jesus, prontas para fazer o que muitos que se chamam de cristãos fazem hoje em dia, para julgar ela, para jogar a pedra. E é interessante, porque a gente pode... tem uma mensagem errada da ilustração de Jesus. Isso. Porque o Senhor Jesus não a julga, para usar um termo que a gente usa muito hoje em dia, né? Mas ele também não passa a mão na cabeça dela. Ele não diz assim, minha filha, it's okay. Pode continuar fazendo o que você está fazendo. Porque eu já ouvi de uma pessoa que falou assim, então, se Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra e todo mundo tem pecado, então a gente tem que deixar... Não é isso. Não. O que Jesus estava condenando era a rapidez na atitude de julgamento e de maldade daquelas pessoas. É o que eu e você estamos fazendo aqui. Tanto que Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Isso. Mas é aquela questão do, não, vamos punir, vamos
vamos cobrar, vamos destruir. É isso aí que Jesus estava falando. Ele ilustrou, né, o que parece que ele via que a gente ia fazer no futuro com a igreja, com pessoas, com pecadores, né, no nosso meio. A gente está pronto para colocar num pedestal, a gente está pronto para jogar as pedras e a gente não está pronto para ser como Jesus. Jesus, ele mostrou misericórdia. Jesus mostrou seriedade com o pecado ao mesmo tempo, porque ele diz, não faz isso mais. Mas você vê até no tom de Jesus que é diferente. Ele não está pronto para julgar ela, ele não está pronto para condenar ela, ele não está pronto para disciplinar ela primeiro. O que ele está preocupado? Ele está preocupado com ela. Ele está preocupado em restaurar ela, em abrir os olhos dela. Filha, o pecado está te destruindo. Ele não está ali para... Muda isso, né? Muda isso, sai dessa vida. Mas primeiro de tudo, ele ganhou o coração dela. Primeira coisa que ele fala para ela, eu também não te condeno. Sabe? E daí ele diz, né? Você vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Que nós sejamos mais como Jesus. É isso aí, é isso aí. Então, gente, ó, esse foi o bate-papo de hoje. Pecado, pecador, né? Agora, Neto, o que as pessoas devem fazer aí com esse podcast, com essa coisa? Fala aí pra eles. Meu irmão, se isso te abençoou, minha irmã, você que é o nosso ouvinte, você que senta na mesa aqui com a gente, queria que você pensasse um pouco mais como sendo um participante daqui. Não mesmo. Só um ouvinte, mas você faz parte desse podcast. Então, como você faz parte desse podcast, qual que é o seu objetivo? É fazer parte compartilhando. Se te abençoou, manda para alguém. Fala, usa a palavra nossa. Sim, esse aqui é o nosso podcast. E eu queria que você acompanhasse. A pessoa vai até começar uma conversa. Como assim o nosso podcast? Eu nunca te vi lá não, mas eu faço parte. Eu mando perguntas, eu interajo. Eu faço parte compartilhando, mandando para alguém, divulgando, comentando, encorajando. Então, seja parte da nossa mesa. Esse é o nosso podcast. É isso Ele aí. É seu também. Se te abençoou, vai abençoar outro. É isso aí, Neto. Tava dando uma olhada aqui nos comentários no último que nós fizemos sobre os dons espirituais, né? Que nós dissemos que vamos continuar e vamos continuar ele. Vamos. Né? Mas é muito interessante porque teve uma pessoa que falou assim, a gente poderia ter um estudo sobre como buscar maior ou buscar mais sobre os dons espirituais. Quer dizer, o pessoal tá interagindo, tem umas 6, 7 perguntas aqui. O que eu te aconselho? Faz isso que o Neto disse, mas vai aí nesse podcast, olha, pode criticar, tá tranquilo, né, Neto? Sim. Pode criticar, pergunta, deixa a sua consideração, mas deixa um comentário. Além do like, deixa um comentário, porque esse comentário vai nos ajudar a conseguir fazer esse podcast chegar em mais pessoas. E assim a gente vai levando a mensagem de esperança para um número cada vez maior de gente, né? É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Um abração, turma.